Olá, você que acompanha o canal. Estou aqui para reagir a um vídeo talvez aí polêmico e talvez não. É polêmico tanto pelo assunto quanto você pode medir isso pelas visualizações que tem no vídeo. Você está vendo aqui, ó, 3.486.706 pessoas visualizaram e foi postado dia 31 de dezembro de 2021. Quase na, entre aspas, virada do ano, que de virada não tem porcaria nenhuma. Os lixos continuam do mesmo jeito. Bom, isso foi um debate de 1h40 realizado no canal César Cavalcante com 635 mil visualizações há 7 meses atrás, ou seja, em dezembro mesmo. E o nome do debate se chama A Bíblia Condena o Relacionamento Homo? Bom, a Bíblia condena o relacionamento homo, Nicolas? Sim, condena. Pronto. Então por que você defende os LGBTs, que eles podem casar e que não tem problema nenhum? Ué, porque a Bíblia condena muitas outras coisas, que se você for por ela, você já estaria morto. Então se mata. Se você quer se pautar no que a Bíblia condena, a Bíblia ela inteira, você não tenta dizer que não, tem coisa que se... Não, calma lá, é a Bíblia ou não é? Não existe meio termo. Então não vem com palhaçada, com historinha, com manipulação aqui, tá certo? É uma coisa ou é uma coisa, é uma coisa ou é outra, ou é B, ou é C, ou é D, tá certo? Então vamos lá. Nicolas, a Bíblia condena o relacionamento homo? Sim. O Messias condena? Não. Paulo condena? Não. Existe condenação para os homossexuais? Não. Por eles serem quem são? Não. Agora, dependendo do que fizer, sim. Agora, isso se resume e fica preso somente a homossexual, você está muito enganado, tá certo? Você já é mentiroso. Você que posta versículos isolados é um covarde. A grande maioria. Por quê? Porque não vem rebater os argumentos que eu coloquei com base na verdade. E obviamente não teriam coragem disso, de falar na cara de um homossexual, de uma lésbica, seja lá de quem for. Nicolas, você teria? Tenho. E tenho até hoje. Tá certo? Perdendo relacionamentos, colegas, vou falar colegas mesmo. E até em questão de trabalho, viu? Então vamos lá. Eu assisti um pouco, mas o vídeo foi perdido aí pra vocês. A captura de tela se perdeu, então eu estou gravando de novo. Eu só assisti até aí, ó, 1 minuto e 8. E o que ele fala? Obviamente o título já dá lado pra esse pastor. Por quê? Pastor destroça argumentos de Lana Holder, que é essa pastora aqui, e desmascara suas heresias ao vivo. Bom, essa Lana Holder, eu não pesquisei sobre ela, tá bom? Eu só estou me pautando no que o canal Relíquias Cristãs, que já que é cristão não pode mentir, então, né, espero que eles não estejam mentindo para 3 milhões, para 3 milhões e meio de pessoas, tá certo? Então tá aqui, ó, Relíquias Cristãs, pregações e testemunhos, mas às vezes inclui debate também. Então vamos lá. Esse daí é meu calopsita aqui no fundo, tá? Aí explica que a Lana Holder era lésbica, depois deixou de ser e depois voltou a ser. E fundou a própria denominação religiosa dela. Então vamos lá, né? Vamos ver se ele destroçou os argumentos dela mesmo. E dependendo do que o pastor fala, eu posso ficar do lado dele sim. Porque se ele ir por um caminho, óbvio, você tem que concordar que ele tá certo. Agora se ele for por outro, né? Mas vamos lá. Então ela tem uma denominação inclusiva para os gays. Que pra mim é o mesmo lixo. Não por ser de gay, mas por ser denominação e por ainda ser pastora. Entende? Então vamos lá. Vamos lá, vamos ver. A Bíblia condena o relacionamento homossexual? Não, a Bíblia condena relações homogenitais de caráter de culto pagão. Ah, tá. Eu sei o que ela vai falar. Isso é de Romanos. Isso também é Romanos. Tá certo isso que ela está falando. Mas assim, a Bíblia condena o relacionamento homo? Condena, como eu já falei. Agora,
ela já respondeu de uma maneira errada. Já abriu uma porta gigante para quem está ouvindo, quem está assistindo igual eu, e para este pastor bater. Já errou, pastora, não concordo com você. A Bíblia sim condena o relacionamento homo, assim como ela condena muitas outras coisas que hoje, se você levar que você quiser fazer, levar tudo ao pé da letra, você se mata. Você é digno de morte, de morrer, segundo a Bíblia que vocês têm. Homogeneidade de culto pagão. Também, pastora, mas ela condena uma parte, mas esta parte que você está misturando, eu sei qual que é, Romanos, né? Mas a Bíblia não trata da questão relacionada à orientação sexual do indivíduo. É óbvio que nós estamos falando aqui de um contexto dentro dos 66 livros que compõem a Bíblia protestante. Então a gente tem aí... Então a senhora sabe muito bem das histórias, de canons e tudo mais, né? Parece que demonstra isso, sabe disso. Mas não deveria ser pastora, né? Eu acho que tu conhece a real das coisas, mas fica aí ainda insistindo em ser pastores. Daí já é ganguloso, hein? E 3 versículos específicos que falam sobre esse assunto, né? 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. A gente tem inclusive uma expressão usada por Paulo, que é uma neologia que ele cria para falar sobre esse assunto, que remete às questões relacionadas aos 2 textos encontrados no livro de Levíticos. Então tudo parte realmente de uma questão de interpretação. Então, mas a pergunta é clara. Aí cortou e foi agora pro pastor. E agora, como saber o que ela falou depois disso? Cortou o que esta pastora falou. Então, eu queria ouvir o resto para compreender. Mas parece que o canal aí cortou. Bom, não? Eu tive que dar um pequeno corte para resolver os negócios aqui dos calopsita. Mas vamos continuando. Olha, eu já penso que é uma manipulação. Cortou o argumento dela. Vamos só ver uma coisa para ver se eu tô certo, ó. Olha o quantos que ela falou, tá? Estamos no 1 minuto e 58, você tá vendo? Olha quando ela começou a falar aqui. Um percivil ela desatos com a sua opinião A Bíblia na descrição. condena o relacionamento homossexual. 1 minuto e 12. Tá certo? Pra 1:58 ela falou 46 segundos. Vai entrar Não, uma a Bíblia bosta de condena. uma propaganda aqui. Já vou até desmutar. 46 segundos. A argumentação dela é que o canal Relíquias Cristãs, que não pode mentir, não pode manipular as coisas, hein? Deixaram. Tá certo? 1 minuto e 58. Agora vamos ver do pastor. Bom, se ela não rebater... Bom, parece que ela vai rebater. Porque se ele tivesse falando sozinho, aí seria uma manipulação. Para deixar o argumento dela assim e o dele desse tamanho. Porque ele tá destronando, então tem que dar lado para ele. Mas a manipulação, então, não é do jeito de deixar a voz mais pro pastor. Mas sim de cortar a argumentação dela. Não é canal... A Bíblia condena o homossexualismo? Sim. Dita. Posso só abrir um parênteses Aí, rapidinho? cortou. É que o pastor usou a palavra homossexualismo. E essa palavra ela já não pode mais ser usada porque o sufixo ismo denota doença. É doença. Isso Isso eu já ouvi. Agora eu não entro nesse mérito, entende? Eu às vezes falo ismo sem querer, por ter ouvido várias vezes. E idade, né? Homossexualidade e homossexualismo, entende? Pra mim os dois estavam certo. Mas ismo, se você vê, não presta mesmo. Qualquer coisa com ismo não presta. Inclusive cristianismo, viu, pastora? Sai desse lixo. Entende? Vai viver sua vida longe desse lixo. Entende? E tu também, pastor, sai desse lixo que é o cristianismo, que é o protestantismo de vocês. Então qualquer ismo, pra mim, não presta mesmo. Mas eu não tinha pensado nisso de homossexualismo. Não tô falando disso agora. Mais de umas semanas atrás, quando eu tava estudando esses assuntos pra trazer pra vocês em formato de texto. Porque eu podia fazer em formato de vídeo. Eu ia até comprar um quadro aqui, mas ia ficar aparecendo certas pessoas aí. Eu resolvi, por enquanto, não.
Mas então, a Bíblia condena? Sim, condena! Aí, ó, dei atenção, eu dei lado agora ao pastor, viu? Isso já foi erradicado, inclusive, dentro do conceito de psicologia mundial. Então é errado você colocar a expressão homossexualismo, porque a homossexualidade não é uma doença. Embora a gente saiba que a igreja até hoje não decidiu o que a homossexualidade é. Em minha defesa, só quero dizer o seguinte, que essa compreensão, ela é uma compreensão do movimento homossexual ainda. Não me sentirei ofendido se você me chamar de alguém que pratica o cristianismo, por exemplo, tá certo? E acho que o hindu não se acha ofendido de ser chamado de alguém que pertence ao hinduísmo, e o islã que pertence ao islamismo. Essa compreensão é uma compreensão gramatical recente, nova, e que não teve da minha parte aqui nenhuma razão assim para ofensa pessoal. Mas nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade, o sexo entre pessoas iguais. No período tanto da lei, tá, de pessoas que seguiram o Messias, e o próprio Messias não condenou. Mas aquele Deus do Antigo Testamento lá em Levíticos, esse sim. Bom, Nicolas, então você está falando que a Bíblia condena, então pronto, fechou. Por que você defende? Bom, se eu fosse apoiar igual um bando de covarde apoia as coisas que está escrito em Levíticos, que não deitarás com homem como se fosse mulher, porque isto é abominação. Bom, se eu for concordar com esse Deus, eu tenho que matar eles. Eu tenho que apedrejar. Tá lá na lei. Por que vocês não lêem essa parte também, seus bandos de covarde? Por que vocês não apedrejam um homossexual? Grava pra nós! Grava pra nós você falando na frente de um homossexual, mostrando na Bíblia que tem que fazer, e pega uma pedra pra ver se ele não vai te dar um cacete. Você só é homem, você só é mulher na internet. Na frente de quem você deveria falar, você não fala, você é um covarde. Você só fala dentro do seu lixo, da sua prostituição espiritual, tá certo? Que até as prostitutas vão entrar no céu antes de vocês. Tá bom? Eu falo isso com base na escritura, sem medo de errar, sem julgar ninguém, porque isso vocês já fazem, tá certo? Eu não tô falando de todos que não apoiam, eu tô falando da grandíssima maioria. Basta você entrar no perfil e analisar, não a pessoa, mas o que essa pessoa fala, e você já deve ter uma ideia de como ela é, tá certo? Mas vamos lá. Isso no conceito de orientação sexual, mas a Bíblia, todas as vezes que a Bíblia cortando esse lixo, cara, no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento sobre relações homogenitais. No Novo Testamento, no Novo Testamento, tá bom, beleza. Na Nova Aliança, tá certo? No período, vamos dizer, da graça, só o Paulo, que é Shaul, só o Shaul, ele fala a respeito, sim, de homossexuais e de lésbicas na carta aos romanos, porque os romanos praticavam lá o quê? Se não putaria rodado. Isso com criança também, cara. Coisa nojenta, desgraçada, que nem um homossexual sério faria tal coisa, porque isso é um distúrbio mental que merece levar uns tapão na cabeça até não aguentar mais. Você sabe do que eu tô falando, porque não pode falar muito essas palavras, senão o vídeo, ó, que é pedô, você sabe. Inclusive, somente no Novo Testamento é que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26 e 27. Isso. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. De idolatria, e chega a cultos pagãos. Isso mesmo. Em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas. Isso aí não interessa, mas se é ritual ou não. Mas aquele troço lá já não vale pra nós hoje. É porque pastora, se você for explicar isso, você vai ter que fechar sua denominação. Então ela tem que puxar sardinha, ela tem que ir pra uma outra argumentação, que não é o que o Nicolas defende, porque isso eu nem sei, tá certo? Não encontrei lá, então eu não vou defender a mesma coisa que ela, até porque é pastora, você tem que sempre ficar ligado nisso.
Então, se é ritual de A, B ou C ou D, de cananitas, senanitas, cunanitas, sinanitas, tanto faz esse lixo. O problema lá o grande maior é esse. É lei de Moisés, que nada serviu pra nós hoje, tá? A única coisa, vamos dizer, que serviu de aio, serviu de uma ponte desgraçada, porque é mandamento de morte gravado em pedras, para nós estarmos onde estamos hoje, entende? Assim como acontece mais desgraças na nossa vida, eu não tô falando que a nossa vida é desgraça, não tô falando isso. Acontece alguma coisa ruim na nossa vida pra gente aprender, não é mesmo? Não é assim que a gente aprende, e eu sei bem disso. De onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, você enxerga, parece que 2 textos no Antigo e um no Novo Testamento, né? Para mim, um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses 3 textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática sexual entre 2 homens ou 2 mulheres. Em Romanos, com relação ao que, pastor? Não vamos tirar fora de contexto, hein? Nisso, ela mesma falou que tem alguns textos, tem 2, ela disse que tem 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema? Resolver o problema? Então é um problema, viu, pastor? Então você aí, homossexual, lésbica, ou bi, ou trans, você é um problema, tá? Na visão desse pastor, na visão do cristianismo e na visão da Bíblia, da Bíblia compilada pelos católicos e montada pelos católicos. Nicolas, como que você crê nas escrituras sagradas, sendo que você fala que a Bíblia é dos católicos, é um lixo, não presta? Eu falo que é um lixo, não presta. Mas você tem que saber diferenciar o que é Bíblia, o que é escritura. Para isso tem um DVD, a Bíblia Bíblica 1 e 2, e eu já expliquei em vários vídeos antigos de análise de vídeo, que eu fazia quase que todo dia. Hoje, né, estou intercalando entre meus estudos, porque agora eu estou estudando algumas coisas do hebraico, no meio das literaturas que você tem de livros hebraicos, a grande maioria e que tem forte base para você confiar é em inglês, então eu vou aprendendo palavras em inglês também, junto com um pouco do grego, alguns termos você vai pegando, tá certo? Inclusive eu tenho aberto aqui um programa, se caso ele pegar o versículo e quiser distorcer ou o contexto, e eu também tenho um site aqui muito bom para estarmos analisando, tá bom? Tem dezenas de sites, mas esse eu achei mais organizadinho, mais melhor, tá certo? Dentre os piores, mas é pra gente estar analisando aqui. Porque, são 3 textos, tá bom? Quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de textos não é um argumento. Não, eu tô nem aí, podia ser 5. Agora basta saber se esses 5, pastor, está falando e concorda e corrobora com a visão de vocês mentirosa da doutrina evangélica, tá certo? Porque até os católicos são mais liberais nisso do que vocês. Então por isso que eu falo mais do protestantismo. E a maioria dos que saíram do sistema religioso saíram do lixo do protestantismo e até hoje segue contaminado. Olha, Nicolas, a Bíblia condena, por que eu não condenaria? Ué, então vai condenar quem come carne de porco, que você vai condenar lá quem veste camisa com mais 2 tecidos aqui, então vai condenar, uai. Porque uma coisa sim e outra não. Quem que tá selecionando coisa da Bíblia? Quem que está escolhendo, contando na mão os textos, pastor? Uma coisa muito importante que ele falou, que eu disse que tem 3 textos, mas eu não disse que tem 3 textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são 3 textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenital, para eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de ato homogenital? De 2 homens, de 2 mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que se houver esse sexo, A única coisa que eu vejo de relações homogenitais, já que ela fala assim, que eu não conheço essa linguagem, mas vou falar para você entender dentro do contexto que está se falando no vídeo, que está cortado em várias partes. Tá bom? Obrigado, viu, canal Relíquias Cristãs.
homogenitais com relação a cultos pagãos é em Romanos. Você sabe, Roma até hoje é esse lixo. A igreja prostituta, apóstata, católica romana. Não à toa que Paulo estava condenando isso nas cartas. Heterossexual, heteronormativo para um culto pagão também vai ser condenável. Claro, com certeza, não tenha dúvida. Mesma maneira. Então, o desafio é, eu entendi. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. Isso aí eu não afirmo. Tá certo? No Antigo Testamento, o primeiro ponto no Antigo Testamento não vale pra nós hoje. Segundo, se esses dois que estão aí, ou todo aquele protestante que estiver assistindo esse vídeo, no meio desses quase 3 milhões e meio que assistiram esse vídeo, e que compartilharam, que estão comentando, olha, estão tirando fora de contexto essa pastora, ela está distorcendo a Bíblia, sendo que a cabeça desses é que está distorcida para comentar um lixo, uma porcaria desta. Um comentário tão fétido quanto isso. Tá certo? Até esqueci que eu tava falando esse troço já. Então assim, Antigo Testamento não vale pra nós hoje. Dentre os protestantes que tá assistindo, que concordam com a doutrina idiota, preconceituosa, safada, abominável. Isso sim é abominável. Quer julgar o próximo, tá certo? Com o que ele é. Tá certo? Igualzinho os religiosos da época julgavam as prostitutas, pegava a primeira pedra pra atacar na prostituta e na adúltera. E você acha que a prostituta era lésbica? A adúltera, ela traiu com uma mulher? Não, com um homem. Mas do mesmo jeito eles queriam tacar pedra. Se o Messias defendeu... Repetindo, o Messias defendeu a pessoa, não a prática. Nicolas, por que você não faz o mesmo com os homossexuais? Porque o Messias não falou contra. Obviamente, pelos textos em Romanos. Em 1 Coríntios 6,9, que talvez ele vai utilizar, que eu tenho aberto aqui, que condena os devassos e tudo mais. Obviamente, prostituição não cabe nesse meio. Entende? Que pode, é aceitável. Não pode, não é nem aceitável. Entende? É uma nojeira. Entende? Mas já que o Messias defendeu a pessoa, eu faço a mesma coisa hoje. E já que não tocou no assunto de homossexuais, inclusive a única coisa que, vamos dizer, apelando muito, que chega próximo de falar de homossexuais, que eu vou lançar esse vídeo depois de ter lançado todas as refutações acerca de Romanos. Primeiro foi Levíticos, depois Romanos, Coríntios, Judas e Mateus. O penta refutações, os LGBTQ. Já dá pra fazer as 5 aí, né? Eu vou lançar esse vídeo pra vocês vão saber do que eu estou falando. A única coisa, apelando muito, eu penso, vocês não estavam falando de homossexuais, nunca falou, nunca condenou e nunca vai condenar. Por eles ser quem são e pelas práticas homossexuais dele. Agora, se for devasso, aí perversa é outra coisa, né? Muda de figura. E lá é dos eunucos. Prostituição cultural. A prostituição cultural. Isso, prostituição cultural. Agora eu não falo disso no Antigo Testamento, mas sim em Romanos. Em Romanos é uma prostituição cultural, assim como em 1 Coríntios 6,9. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Isso. Sim, em Levítico, se você ver o contexto... Não, mostra o texto. Mostro o contexto. Agora mesmo. Aonde está o paganismo ali de religião? Vamos lá. Dentro do contexto de Levítico 18, ok? 18, se a gente for em Levítico 18... Eu não vi o contexto do Levítico 18, eu só li alguns versos que os religiosos não leram. E eu coloquei, se você segue isso, você tem que seguir isso também. Porque você vai estar selecionando o texto. Porque uma coisa pode, outra não. 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não é texto. Não, eu estou falando de um contexto. Então. Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei que o que a gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso. Tem dois tipos de contexto. Pelo jeito que você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja.
tem que sempre puxar a sardinha pra religião maldita deles e qualquer lixo que o Shaul chamou de merda, o que aprendeu com esses caras, os doutor da lei, tá certo? A lei, ou que você pode imaginar, a teologia de hoje com Gamaliel, pra mim é o mesmo lixo, o mesmo troço, joga na privada. O que comentou aí os pais da igreja, pega todos os escritos dele, limpa o bumbum e dá descarga, isso daí não serve pra porra nenhuma. O que serve aqui é o Messias, tá certo? Você quase não fala palavrão, você tá pé da vida, cara, para defender os meus irmãos homossexuais, as irmãs lésbicas, tá certo? As irmãs transexuais, os irmãos, do jeito que elas quiserem ser chamadas, eu só não chamo de linguagem neutra, porque já é idiotice, tá certo? E é você concordar com as pessoas que tiram uma com a cara desse pessoal, usa eles como massa de manobra, o movimento LGBT. Eu defendo como se eu fosse um. Quando alguém vem me xingar, eu não fico pé da vida. Quando eu tô defendendo essas coisas do pai. Nunca. Nunca fiquei com raiva da pessoa. Nem xingar ela internamente. Não. Nunca. Mas a pessoa fala mal do meu próximo. E de uma coisa que a escritura sagrada não condena, tá certo? E nem muito menos o Messias. Falando de um jeito assim, você vê que tem um nojo na pessoa a respeito dos nossos irmãos. Eu não tô falando isso pra você ficar emotivo e você dar lado pra mim. Não. Eu tô dizendo com base nas minhas experiências amargas que vocês nem imaginam. Quem sabe um dia eu falo em alguns dos vídeos pra vocês entenderem. Porque fruto das coisas que eu conheço é de experiências amargas e de estudos já, ó. Desde 2015. Tá certo? Antes de virar modinha. Igreja inclusiva. Bíblia inclusiva, movimento LGBT, parada. Meu pai eterno. Já dá nojo de revirar o estômago. Vamos lá. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você tá falando... Teologia, eu quero saber de contexto remoto, blá, blá, blá. Contexto é aquilo que começa e vai até o final e termina. Do contexto imediato ou do remoto? Eu tô falando dos dois contextos. Então apresenta ele no bojo do texto, em volta ali do texto. Pode ser para ler? Para ler Levítico 18, para ler Levítico 20, porque eu vou ter que ler todo o contexto, porque nesse contexto não só fala da questão relacionada se ela lê, é positivo. Aí sim. Genitais. Fala da prostituição cultural. Então tudo que está... O que fala prostituição cultural, pastor, eu não sei, tá? Se lá não tiver falando, tu vai cair do cavalo. E vai dar margem pra esse pastor aí e esse que tá intermediando o debate. E as pessoas que estão comentando a continuar dentro dessa doutrina idiota, pífia, ridícula, preconceituosa dos protestantes, dos pseudo-despertos do sistema religioso. Está relacionado à prostituição cultural. Prostituição cultural em 1 Coríntios 6:9 e Romanos, mas principalmente pelo você lendo o contexto é Romanos. Seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é a mesma mesma isso no coisa. texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Então, já que o pastor afirmou isso, é como se ele estivesse falando pra mim. Não porque eu sou pastor ou gosto da teologia, sei lá o que dela. Igual ele colocou como... Já rotulou, é uma teologia. De quem? Dela. Ué, mas existe teologia de uma pessoa, de outra? Teologia não deveria ser o estudo das coisas aí, do Deus de vocês? Uma coisa só? Agora tem divisão dentro da teologia? Então, vamos lá, pastor. Eu quero que você pegue o texto. Você pode refutar. Ainda ninguém foi capaz de refutar qualquer argumento meu pra eu excluir meu perfil. Parece que o Facebook é que vai ter que excluir e não eu. Então, assim, pastor, vamos ver? Você chamou essa compreensão e que eu concordo com a pastora. Não,
quero saber de Antigo Testamento, tô falando de Novo. Se ele entrar no Novo, aí eu pego isso que ele falou como se fosse pra mim. Bom, é uma teologia minha e não textual. Aí vamos ver pelo texto? Vamos lá, pastor. Não tem texto nem contexto. Então o senhor Você faz tem assim, uma interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Isso daí, pastor. Quando o senhor fala assim, Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Não sempre disse isso, não. Eu disse que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos como e nos leva. Exatamente. Entendeu? Então isso é óbvio. Isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. Isso é verdade. Isso é verdade, pastora. Sabe o que é? O povo fala: olha, venha Deus do jeito que você está. Isso sempre o cão guloso com o pênis de Baal aqui e com o terninho e suado porque ele pulou e falou muito charabicanta que não serve pra porcaria nenhuma. E é estranho que pastores gostam de, na hora que quiserem, pegar o contexto e na hora que não querem, tiram fora de contexto pra falar: olha, línguas estranhas aqui, olha o templo aqui, olha Deus condenando a homossexualismo. Mas é isso mesmo. Venha Deus do jeito que você está hoje, porque ele aceita que você chegue a ele. Mas aí quando o homossexual, a lésbica vai, ele já, em cima. Tem uns que é já na cara da pessoa. Tem uns que é aos poucos que vai dando indireta. Vou te contar uma experiência que eu tive. O Nicolas é cheio de experiência, ele tem 18 aninhos. Mas já tem toda essa experiência. Nem as pessoas mais íntimas que passaram na minha vida sabem de tudo que aconteceu na minha vida. Tá certo? Só eu e o pai sabe. Tá certo? O que aconteceu e como eu aprendi dessas coisas. Vou te contar uma. Na época eu não sabia muito como defender os homossexuais no quesito de pegar os textos e dizer assim: não está falando disso, e realmente não está. E teve um homossexual, amigo ou colega da minha prima, que foi numa chácara, naqueles retiros espirituais junto comigo. Porque não é muito comum falar retiro espiritual no protestantismo, porque parece espiritismo, né? Que é um outro lixo também. Então, nesta chácara, nesse retiro espiritual, que tinha, óbvio, do protestantismo, batista, mas daqueles bem largados, sabe? Que você pode ficar toda sensual na piscina e tudo mais, mas naquele retiro em específico não podia, porque tinha casais e tinha pessoas que não faziam parte da denominação, queria. Então, óbvio que foi orientado para eles não se vestir da maneira que quisessem, entende? Mas é daqueles um pouco relaxados até, entende o que eu estou falando? Então, porque tem aquela denominação cheia de jovens, sabe? Depravados. Só que aí com a conotação religiosa de que pode. Então, é igual o lixo, a desgraça da bola de neve. Cada nicho tem o seu nicho para usar de idiota como massa de manobra. Inclusive a denominação dessa pastora. Tá certo? E desse pastor também. Então, no meio ali do culto que se fazia antes da gente jantar ou depois do café da manhã e antes também ocorria lá algumas musiquinhas besta deles, tá certo? E uma hora veio aquelas mulheres de quase pentecostal. Eu fiquei meio assim, porque aquilo era batista e agora vai entrar uma mulher pentecostal, só que ela segurou um pouco a linha. E aí veio essa mesma mulher e falou assim: quem quiser oração aqui pode vir. E óbvio, você não sabe porque você não se coloca no lugar, mas você sabendo como a pessoa se sente, por experiências, por você já ter tido colegas e pessoas que são assim, homossexuais ou lésbicas ou trans,
aquela pessoa ficou acolhida no local dela. O amigo homossexual da minha prima. Ele ficou meio assim, tipo, porque ele penso que ele deve ter pensado assim. Bom, se eu ir lá pra frente pra receber oração, o povo aqui de trás, que já está me julgando já desde que eu entrei, e você percebe isso pelos olhares, e é óbvio, um homossexual não é idiota, ele percebe sim. E entrar naquele local religioso, pior ainda, na rua já sofre preconceito, que eu sei. De pessoas que nem são muito religiosas. Imagina num lugar religioso que está se fazendo a liturgia religiosa. E este era o local. Ele deve ter se sentido acusado, porque se fosse lá na frente, o pessoal que está julgando ele desde que ele entrou lá e percebeu o jeito dele afeminado, vão pensar que ele está indo lá para ser liberto da homossexualidade dele, por ele ser homossexual e não por outros problemas. Já taxa. As pessoas veem o homossexual como se fosse só homossexual. Esquece que também é um ser humano, irmão, tem as emoções, precisa do Messias, não para abandonar suas práticas, não, para ele abandonar aquele que nem esses safados desses religiosos e pseudo-despertos pensam, acham em cima das escrituras sagradas. Eu quero que vocês esfreguem, senão eu esfrego na cara de vocês. A escritura sagrada inteira, o contexto, para vocês me mostrarem onde que tá a condenação. Então, óbvio, ele não foi lá na frente, você percebeu. Alguns foram, ficou até vazio um pouco do lado dele. Ele ficou meio relutante para não ir. Porque o povo... Até alguns eu percebi que o olhar, tipo... Vai lá, você precisa ser liberto. Né? Porque até pessoa da minha família foi. Então eu conheço pessoas da minha família e eu sei o que se passa na mente, porque já proferiu em palavras externamente, então você já conhece. Então aquele olhar tipo, vai lá que você precisa de uma libertação da sua homossexualidade. Então, óbvio que o garoto não foi lá, ele era altão, magrinho altão. E aí, depois que as pessoas estavam retornando aos poucos, depois que orava, alguns choravam lá na frente com a emoção da alma, nada de espírito. Essa mulher que estava lá na frente foi lá até ele e orou. Tava orando assim, com a mão assim. Aí você percebeu que às vezes ela tentava jogar pra trás para dizer, tipo, olha o demônio, tá liberto desse demônio do homossexualismo. Entende? Você percebeu que ele que não foi lá na frente, o Deus ou a emoção dela levou ela até lá pra orar por ele. Óbvio que você deve já saber que não era por qualquer outro motivo senão a orientação sexual dele, tendo ele nascido assim ou adquirido ser assim, tá certo? E até depois ele ficou mais sério, ele estava muito alegre porque lá tinha piscina e tudo mais, estava até alegre, fazendo algumas piadinhas lá com a minha prima. Só que depois você viu que ele meio que se sentiu culpado, não de tava arrependendo de ser homossexual, mas de ter ido lá. E, putz, se eu soubesse desses textos na época, eu ia chegar nele e falar essas coisas. Espero um dia encontrá-lo novamente, ou encontrar pessoas que se interessam pelo mesmo sexo na minha vida para eu dizer essas coisas. Então vamos lá, vamos continuar. 7 minutos e 23, falta de mais 11 minutos, vamos ver se eu tenho estômago para isso. É o mesmo de eu chegar pro senhor e falar assim, não, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Isso, exatamente. Você não pode viver a sua sexualidade. Exatamente, é exatamente isso que os religiosos fazem. Está certíssima, eu sei por experiência própria, não porque eu já fui. E também não teria problema nenhum se eu fosse, ou se eu sou. Se eu fosse atual ou se eu fosse no passado, tá bom? Mas é assim. Fulana, pastora, é o seguinte, esse exemplo que você está dando é um exemplo recorrente dentro da igreja cristã e dentro da fé cristã. Você se deparar com um cristão heterossexual, sim, com impulsos pelo gênero oposto,
e dizer para ele que ele precisa sublimar isso. Eu não diria sublimar, mas que ele precisa refrear seus impulsos para submeter a sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, o convite de Cristo para o discipulado é esse: negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Então, o heterossexual também tem de refrear seus impulsos. Essa não é uma exigência imposta exclusivamente para o homossexual. Agora, essa questão de hermenêutica que vocês estão mencionando... Uma coisa é ele refrear os impulsos, outra coisa é ele ser impedido de exercer a sua sexualidade. Sim. De usufruir da sua sexualidade. Então, ambos são convidados a submeter a Cristo, certo? Sim. Então, ambos vão ter que apresentar alguma forma de renúncia. O mesmo evangelho para todos. Agora, quando você está lidando com esses textos de Levítico, pastora, o que você mencionou é o seguinte: esses textos estão relacionados à prostituição cultural, porque... Aí eu já não entro por esse mérito. Eu quero ver ela defender isso se o canal Relíquias Cristãs não cortar o argumento dela no meio, né? Manipulação, né, canal? São orientações para os hebreus que entraram na Terra Prometida e eles não devem se comportar como os pagãos. Correto. Então é esse contexto geral, mais amplo aí, que você está usando. Em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam com o texto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultural aí? Totalmente, Paulo está falando da idolatria. Isso! Poxa! A pastora fala isso porque ela pertence, fundou, provavelmente a sua, ou uma das líderes, ou uma dos peões da denominação inclusiva dela. De pegar os homossexuais, que está vendo que o número de homossexuais e lésbicas estão aumentando e estão procurando alguma religião para pegar a rede satânica deles para servir a Satanás. Aí vai puxando com a rede assim, ó. Vai puxando com a rede para trazer dentro da religião protestante. Ou seja, tá vendo que os números de homossexuais e lésbicos estão aumentando. Pessoas que se interessam pelo gênero semelhante. O gênero homo, tá certo? Semelhante. Então, está vendo que querem uma religião ou que vai crescer muito e não vai ter mais adeptos da religião. Aí monta essas denominações lixos aí. Tá certo? Mas ela só está falando isso porque Romanos se trata disso. Então ela tem que defender a visão. Eu concordo com ela, mas ela está só defendendo para perpetuar essa manipulação que eu te disse da redinha para as pessoas homo. Tá certo? Vou falar pessoas homos para não ficar toda hora falando senão parece que eu vou estar enchendo linguiça, tá certo? Quando eu falar homo, você pensa homossexuais, lésbicos, todo aquele que interessa pelo mesmo sexo ou os dois, tá certo? Porque só existe esses dois gêneros aí. Vamos lá. Do início ao fim do capítulo 1 de Romanos, o contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Isso, e de perversões sexuais nojentas, cara. Seja hétero ou homossexual no meio. Tá tudo condenado se fazer perversão sexual. Isso é óbvio. De cabo a rabo. Paulo está falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Inclusive, quando eu falei no início dessa questão da palavra que Paulo cria, que é essa neologia, né, da palavra arseno coital, Paulo tira do livro de Levítico. Arseno, homem, coital, cama, homem de cama. Quando a gente fala da outra palavra que também existe no Novo Testamento, no grego, eu não sei se Paulo tirou do Antigo Testamento, mas que lá na segunda geração da manipulação das escrituras sagradas que tentaram fazer, da Septuaginta, sim, está escrito arsenocoites, de arran, de homem, e coites de cama. Daí a palavra coito, de sexo, tá certo? Homem que faz muito sexo, homem que deita em várias camas, ou seja, que não é só dele com a sua esposa, o matrimônio, tá certo? A família, mas sim com várias pessoas, depravação desgraçada, cara, que já dá nojo só de saber. Malacói. Quando a gente vai pegar a palavra malacói e vai trazer a tradução da palavra malacói, a gente tem
há uma linha que diz que é afeminado, né? Mas não, aqui afeminado. Sim, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que são homossexuais passivos e ativos, né? Ela vai é claro, cada Babilônia, cada versão da Babilônia de Bíblias vai concordar com a teologia que eles querem. Que é mais esdrúxulo ainda o significado. Então, quando se fala do Malakoi, está se falando de devassidão, tá se falando de uma falta de descontrole, né? Daquela pessoa que é levada pelas suas compulsões sexuais. Não. Agora deixa eu passar pro... Não, Malakoi é um termo para designar algo macio, tá certo? Algo leve, macio. Leve ao toque. Tá certo? E você sabe, você conhece homossexuais aí famosos que não leve ao toque, não. Se precisar, eles dão um tapão em quem fazer alguma gracinha com eles. Estão certos mesmo. Então, o Malakoi é a palavra designada a algo macio. Tá certo? E se referia aos homens importantes da época que se vestiam de roupas finas, de linhos finos, para se parecer bem aos homens, ao exterior, para serem bem vistos pelos homens. Você não lembra dessa bronca do Messias com os líderes daquela época? Então, que nem está escrito: o que saístes a ver? Os homens de roupas finas? Lá, no grego, tá Malakoi também. Parece que alguém é idiota de ter escrevido um livro que toda vez está falando de roupas finas, roupas finas, roupas finas, ou seja, caríssimas, macias, leve ao toque, para se parecer bem aos homens. E só em 1 Coríntios 6:9 está falando de efeminados. Quer que eu pego aqui com você? Eu tenho aberto aqui meu programinha. Tá vendo meu programinha? Paguei caro nesse programinha. Vamos ver? Olha aqui, já tá aberto, meu pai eterno. Mas vamos lá? Vamos lá? Vamos abrir uma versão em português aqui que é bem conhecida. ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Vamos lá? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Tá Deus aqui. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Vamos lá? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui tá Deus, você sabe que é um título para o deus pagão Zeus. Óbvio que o nome do criador não nem o título dele é Deus, nunca vai ser. Tá certo? Vamos lá. Essa é a King James. Está aqui, né? Não sabeis vai estar. Aqui também está afeminados. E aqui os abusadores. Tá certo? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá no grego. Vamos aqui, ó, pegar no... Qual que tá aberto aqui? Deixa eu ver com você. Primeira vez que eu estou mostrando, né? Tá aqui o Bizantino, Novo Testamento de 1995. Vamos lá. Eu não vou ler transliterado para vocês, tá certo? Mas tá aqui. Vamos lá. Opa, 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 opa. Tá, vamos... Não, vamos nessa palavra primeiro. Aqui é o Malakoi que ela está falando. Tá vendo essa palavra aqui? Isso aqui é Malakoi. Tá vendo aqui? Malacos. Se você traduzir, tá certo? Que é óbvio que alguns dicionários eles têm que concordar com a teologia satânica mentirosa das religiões. Então, óbvio que alguns dicionários de pessoas que querem puxar a sardinha para os seus pensamentos, óbvio que vai estar traduzido efeminados. Mas efeminados seria os homossexuais? Será? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Malacos aqui é um adjetivo nominativo masculino no plural. Por isso, né, o S no final. Lacos, Malakoi. Tá certo? Aqui, ó. Leve, macio. As roupas suaves ao toque, delicados.
O plural é um substantivo. Roupas luxuosas, de luxúria. Tá certo? Tá aqui, ó. Aí já entra no modo figurativo, que é como se fosse o homem ou o garoto que submete seu corpo pra coisas homossexuais. Aí já é mentira deles. Porque nada disso tem a ver com o contexto, tá certo? Você já desmonta esses dicionários já pela coisa que vai se falando, tá certo? Então tá aqui, ó. Malacos. É isso, tá certo? Vai abrir a mesma coisa. Então é a pessoa que se veste de roupas finas, delicadas ao toque. Tá certo? Então tá. Malacos. Tá. Acho que é só isso. Aqui, ó, no Greek Lexicon de Lounida também traduz como homossexual. Sempre eles colocam no final, só pra dizer que, olha, os homossexuais não vão herdar o reino dos céus, hein? Mas aí basta saber pelo contexto se é homossexual por ele ser quem ele é, ou ele tá na lista aí por um motivo. Você sabe que os fornicadores não vão pro céu, os pornos. Por isso a palavra pornô, pornografia, vem dessa desgraça. Tá certo? Os idólatras, você sabe muito bem porque eles não vão herdar o reino dos céus. Os adúlteros, preciso te dizer o porquê que eles não vão? E agora os efeminados, os malacos, os suaves ao toque. Os de roupa fina, eu preciso te falar porque os de roupa fina não vão? Os abusadores. Então vamos lá, na palavra, para não perder muito tempo. Arsenocoites. Tá certo? Aqui está dizendo homossexual. Nossa, refutou eu, hein? Vamos lá. É um substantivo nominativo masculino no plural. Coites. Então tá no plural. Tá certo? Designa a um grupo. Vamos lá. Deixa eu ver. Não. Tá. No Freeberg, grego lexicon está dizendo que é um adulto homem que faz práticas com outro adulto homossexual, um sodomita, um pederasta. Bom, óbvio, aqui está dizendo sodomitas. Tá certo? Sodomitas. As palavras são junções de uma coisa na outra. Quer ver um exemplo? Eu não tô pegando desculpa, eu só tô tentando uma maneira mais simples de passar isso pra você. Você que não entende de grego nem de hebraico. Tá certo? E não tem problema muito nisso. Bom, por exemplo, Lúcifer. E se eu te falar que os católicos estão certos a falar que Jesus é Lúcifer? Que o Messias é Lúcifer? Sim, ele é. Nicolas, e agora? Você concorda com o gnosticismo? Não, quero saber de lixo, doutrina de demônio. Vai pra lá com essa merda. Tá certo? O negócio aqui é luz, Lucifer, lux é a palavra latina para luz, lux. Não tem o lux color, que é de tinta. Tem lux, que é a marca de sabonete. Tem lux, que tem algumas coisas de fósforo, porque vai dar luz. O fósforo tem luz, é uma fonte de luz ali, mesmo que pequenininha, mas tá certo? Na cabeça ali do fósforo, tá? E Cipher é carregar, é levar, entendeu? Então, se juntar é o que carrega a luz, ou seja, se você carrega, você está portando alguma coisa. Então, no caso, portador da luz. Ou você vai me dizer que eu sou louco por dizer que o Messias é Lúcifer, tá certo? Pelo significado real dele, só pelo latim. Nem vou entrar no grego, nem no hebraico, tá? Eu vou entrar quando, não sei se vai ter postado esse texto, mas quando se tratar de Isaías 14, que algumas versões colocam como Lúcifer, que é da língua latina da Vulgata, tá certo? Que aquele padre safado do Jerônimo traduziu a manipulação grega para a manipulação dele latina, tá certo?